Então eu espero que todos aproveitem esse momento. Espero que a gente possa sair aqui um pouco melhor do que quando chegamos. E principalmente reforçar convicções, reforçar o sonho de vocês. Parabéns por estarem na PrEP, parabéns por ousarem sair de casa e estar aqui. Nós sabemos o preço que vocês pagam, porque nós também pagamos. O que falo para vocês é que vale a pena. Então, quando a gente traz um evento desse, é para reforçar a convicção. É para mostrar que vocês estão no caminho certo. Tá? A gente não entra para o exército para ter bens materiais, ou ser uma pessoa super famosa, ou ser uma pessoa super realizada materialmente. Nós entramos para o exército para realizar sonho que não tem dinheiro que pague. Tá? Para ser líder, aprender a ser líder, a liderar um pelotão, a liderar até a nossa própria vida. Então aproveitem, porque o que vocês vão ver agora faz parte desse ensinamento. Tá? Vamos então fechar os olhinhos, vamos agradecer a Deus esse ambiente e seguir a prece que eu farei. Senhor Jesus, querido amigo, amado mestre, obrigado, Senhor, por estarmos aqui reunidos, obrigado por o tempo ter parado aqui na terra, por alguns minutos, para nós podermos aprender alguma coisa de espiritual. Que bom, Senhor, que as instruções estão rolando, as aulas, matemática, química, instrução, ordem unida, tudo. Nosso rancho, nosso pernoite, nossos avisos. E agora, Senhor, vamos ter oportunidade de talvez ter a mais importante das instruções, a instrução que vai para o nosso coração. Obrigado por esse momento. Obrigado por eu olhar para o lado e ver meus amigos, que como eu, têm a fé de servir nesse exército, para cumprir nessa encarnação a missão, mas portando um uniforme verde-oliva, defendendo as cores do exército, para a gente poder somar muito mais para essa sociedade, porque o Brasil, como o Senhor mesmo falou, vai ser o coração do mundo e nós faremos ser a pátria do Evangelho. Obrigado, Senhor, por esse momento, que a gente possa entrar em contato com nossos mentores, que a gente possa estar sensível, Senhor, a essas orientações, e que a gente possa sair daqui com mais convicção, com mais amor e mais vontade de cumprir missão. Fique conosco agora e sempre, que assim seja. Então, eu vou passar a palavra agora para uma pessoa muito especial. Quando nós fizemos aqui a aula inaugural, fizemos o culto inaugural, aqui nesse local, eu fiz uma apresentação e mostrei já as várias atividades do nosso núcleo, que na realidade é Cruzado dos Militares Espíritas, mas carinhosamente nós chamamos de NUME, Núcleo dos Militares Espíritas. E nós falamos várias atividades. E eu apresentei a equipe de instrutores, de orientadores, não de instrutores, de orientadores, que são voluntários, oficiais voluntários, e até civis voluntários que nos ajudam. E mostrei um parceiro, que nós temos uma parceria, porque nós não somos um centro espírita, nós somos um núcleo de estudo. Então, aqui a gente não está acostumado a aplicar o passe, fazer reunião mediúnica, apenas estudamos o Evangelho e o Livro dos Espíritos e fazemos alguma atividade de cunho social para ajudar as pessoas. Isso é o nosso trabalho. Mas a gente não teria sucesso, nem poderia fazer nada disso, se não tivéssemos um apoio, uma parceria. E essa parceria é o do André Luiz, que foi aluno aqui nosso. Né? Ele fez o primeiro ano e o segundo ano aqui da preparatória. E ele tem um trabalho incrível da Associação Beneficente Bezerra de Menezes. É um trabalho 24 horas por dia, é um trabalho que não para, incansável, e graças a Deus nós aprendemos a teoria aqui e tentamos pôr em prática no grupo espírita dele. E como já é a sexta vez, a gente estava conversando hoje à tarde, é a sexta vez que ele vem fazer essa palestra nessa Páscoa dos Militares. Então é com ele que a gente faz a pizza, aquela que nós divulgamos para vocês. É com ele que a gente faz a campanha do quilo, do agasalho, e entrega para ele poder apoiar as pessoas, as famílias que ele assiste. Então é uma honra tê-lo aqui. Aproveitem, porque não é um palestrante qualquer. É um palestrante espírita com muitas ações sociais, muitos livros publicados, e o mais importante de tudo, foi aluno da nossa casa. Tá bom? Então ele sabe perfeitamente o que está acontecendo agora na cabecinha de cada um de vocês. Tá bom? Então eu chamaria o André para fazer a sua palestra.
Queridas irmãs, queridos irmãos, é uma alegria maior a minha de voltar aqui a esta casa, que apesar de ter deixado décadas atrás, continuo me sentindo membro do calor, do ideal, da vontade do bem, do esforço honesto de um grupo de pessoas que acredita em um mundo melhor, um mundo diferente. Eu agradeço a presença dos oficiais, daqueles que têm talvez coisas importantes a fazer fora daqui e que puderam nos prestigiar com a sua participação de maneira singela para mostrarem aos próprios alunos que também eles representam uma liderança que se preocupa também com as coisas do Espírito. Nós nos sentimos muito felicitados em voltar aqui e perceber que de todas as virtudes que vocês ainda possuem, o defeito do mau gosto ainda não se livraram, que é o de me chamar toda vez da Páscoa dos militares. Para mim é uma felicidade. E eu, como o coronel Pedro Paulo citou aqui, também compreendo, também sei destes anseios, destas buscas que vocês possuem. E como ele falou, não haverá prova, não haverá nenhum tipo de questionário para ser respondido. Mas o que nós vamos falar aqui, o que você puder perceber dos princípios que nós estaremos abordando, vai ser diferencial para a sua existência na terra. Para aquilo que você vai fazer com você mesmo. Você um dia vai deixar de ser militar, mas você não deixará de ser espírito. Você deixará de ter uma patente na ativa. E se você não tiver uma noção dessas realidades, o que vai acontecer com você é exatamente o que acontece com muitos que deixam a farda no guarda-roupa e que entram em depressão depois, porque não são respeitados mais por ninguém, praticamente não são mais conhecidos, ninguém mais olha para aquela pessoa como ela antes era vista. O que faz alguém preferir um caminho do entristecimento é justamente a falta da noção de quem ele é como espírito, do que ele veio fazer na terra. E cada um de nós, quando vem à terra, vem com uma missão. Vocês gostam de falar em missão, não é? Eu vou fazer tal missão, o coronel mandou, o tenente mandou, o capitão mandou, eu vou cumprir a minha missão. Então, você se esmera para cumprir a sua missão, enquanto está aqui dentro de uma instituição. Mas quando você não tiver mais alguém para te dar uma missão, você deixou de tê-la? Não, nós temos uma missão, desde antes de chegarmos aqui, que vai continuar a existir como uma missão, depois que o corpo de vocês não existir mais. Eu sei que nem todos conhecem em profundidade o caminho espírita. Eu sei que muitos foram criados em religiões diferentes, que são igualmente respeitáveis. Mas às vezes nós precisaremos de respostas que certas vertentes religiosas não nos deram, não são capazes de nos explicar. Então nós ficamos meio perdidos entre, será que é daquele jeito, será que é de outro jeito? Alguns ainda acreditam no inferno, alguns ainda acreditam no agente maligno, que se chama demônio, Satanás, coisas do tipo. Como é que você pode deixar de acreditar numa coisa assim, que você aprendeu de pessoas que você ama, sem colocar no lugar alguma coisa que possa fazer lógica ou fazer algum sentido? O primeiro sentido que nós poderíamos colocar para o raciocínio é exatamente este: como pode a bondade divina, uma vez que somos teístas, acreditamos em Deus, como pode a bondade absoluta, aquela força superior que criou todas as coisas
e a tudo oferece a sua qualificação, a sua beleza, a sua virtude, como pode esta mesma força criar o mal? Como Deus, que é a bondade, pode criar a maldade? Como pode existir um ser, e se é ser, ele é originário de alguém que lhe deu o ser, a quem nós chamamos de Deus, não é mesmo? O Criador de todas as coisas. Como pode ele, o Criador, ter criado um ser que é para sempre destinado a ser mau? E mais do que isso, a procurar vítimas, junto daqueles ingênuos, daqueles que não entendem das coisas? Como é possível? Esse é um raciocínio, que às vezes as pessoas vão procurar a explicação nos outros caminhos e não entendem. É por esse motivo que compreender a lei do universo é algo mais ainda, mais importante do que você compreender o código disciplinar do exército, do que você saber quais são os seus direitos e quais são as suas obrigações, você saber quais são as normas da sua corporação, quais as regras da sua companhia, você decorar de cabeça a ordem dos uniformes, a sua numeração, para não aparecer na cerimônia vestindo um traje que não é o adequado ou recomendado. Tudo isso é importante, mas se você só souber isso e não souber quais são as leis básicas que direcionam o seu espírito, quando você deixar de ser militar, e isso vai acontecer, você não saberá o que fazer da sua vida. Você deixará uma coisa que foi impregnando o seu ser por décadas, e de repente vai dizer: o que vai ser de mim agora? O que eu vou fazer? Qual é o objetivo? É um pouco, não é muito, mas é um pouco semelhante. Eu tenho um conhecido que no fim do ano, ele estava com a esposa em Ribeirão Preto, e eles têm um filho único, um rapaz que tinha 24, 25 anos, que havia ido passar o Réveillon na praia. E então, do ano velho para o ano novo, procuram os pais informando que o seu filho havia sido assassinado, deixando o baile, a festa de Réveillon em um hotel e indo até uma outra festa. Ele não quis ir com os amigos, ele resolveu ir a pé, acabou morto, e ainda até hoje não sabe qual foi, o que foi que o levou a este procedimento. Esta é uma realidade triste, é um momento chocante para nós que não o conhecíamos. Que dizer então para aqueles que o haviam gestado, que deram a ele tudo de melhor para que ele pudesse se tornar uma pessoa de bem, como nós costumamos chamar, e de repente, toda esta vida, que estava canalizada na direção do filho, agora não tem mais sentido. E esta é a condição hoje do pai deste garoto, deste jovem de 24 anos, formado em direito, advogando já em um bom escritório na cidade de São Paulo. E agora o pai, que é empresário, bem de vida, com bastante recurso disponível, não sabe mais o que fazer, não sabe por que viver, porque antes a sua vida estava voltada para que o seu filho fosse alguém, e ele esperava que o seu filho, casando-se, tivesse netos para os quais ele ia passar a viver, para os netos. Mas então, de repente, a vida diz a você: você já viveu por você, não pelos outros? Você já teve condições de olhar para o futuro e dizer: vai chegar a hora em que eu não terei mais que vestir uniforme? Que serei eu neste dia?
E ao você enfrentar isso hoje, ao conhecer o seu objetivo, você vai poder ter construído isto. E quando chegar o momento, como chegou para este pai, para esta mãe, de sepultar o corpo do seu filho, é claro que não deixarão de sentir tristeza, é claro que não ficarão sorrindo no momento do sepultamento, é claro que não deixarão de ter saudade, de esperar o filho voltar, vão morrer velhos, esperando que um dia o filho telefone: pai, estou aqui. Não vão ter mais isto, mas não terão perdido a chance de continuarem a cumprir a missão que Deus deu a cada filho quando criou e quando colocou na terra. E aonde está esta missão? Existem sim escritos que atestam para aqueles que têm interesse ou que têm vontade de conhecê-la, uma forma de meditarem a respeito. Nós temos uma das obras básicas que a doutrina espírita apresenta aos que se interessam pelo estudo, porque não é uma doutrina inventada por uma cabeça, ela é o resultado das orientações que o mundo espiritual, o mundo invisível nos deixou em um escrito, em obras que foram organizadas para que a ideia ficasse nítida, clara e fácil. Este é um dos livros, o Livro dos Espíritos, que o núcleo dos militares espíritas aqui possui para as pessoas que queiram informar-se. Uma dessas questões pergunta aos espíritos: qual é a missão do homem encarnado na Terra? Eu queria perguntar aqui e pedir para levantar a mão quem é que está encarnado na Terra nesse momento, por favor. Tem uma parte que está desencarnada mesmo assim, ó. Tá. Mas vamos lá de novo, é que eles não entenderam a pergunta. A doutrina espírita não chama de gente morta e gente viva, porque o espírito está sempre vivo, não é? Aí ela coloca aqui: a pessoa que está na Terra é uma forma de ajudar a mente a trabalhar este conceito. Está encarnada, é um espírito que tem um corpo, então é alguém encarnado. Quando o corpo morre, o espírito não morre. Então o que acontece? Quando a gente fala assim: nossa, fulano morreu, aí todo mundo já pensa choradeira, velório, enterro, aquela tragédia, eu quero morrer junto, eu quero ir também, aquele negócio de desespero, quando na verdade não se trata a não ser de que aquele espírito que antes tinha vestido uma roupa de carne, agora está despindo esta roupa de carne e continua a viver do outro lado. Então a gente chama na doutrina espírita de desencarnação. Desencarnou. Para romper aquela mente psicológica, historicamente, não é, de milênios, falando da morte, a morte, a morte, como uma tragédia. Então eu vou voltar a perguntar agora: quem está desencarnado aqui, levanta a mão. Os que estão não estão ouvindo porque estão dormindo. Agora, os encarnados aqui, quem está encarnado, levanta a mão. Ainda tem alguns em dúvida, mas já melhorou bastante a taxa para o Exército Brasileiro não se preocupar em ter que indenizar a família de gente que morreu aqui. A maior parte está encarnado. Então, você que está encarnado, não importa qual a sua religião, você é um ser criado por Deus para fazer alguma coisa na terra. Essa é a missão que o general divino atribuiu a qualquer pessoa que esteja viva. E você vai encontrar isso neste livro. Se você for até a questão 573 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta aos espíritos na questão 573: em que consiste a missão dos espíritos encarnados na Terra? É uma missão. Se não fosse, estes espíritos que estavam orientando este esclarecimento teriam dito: não, Kardec, você desculpa, você está exagerando, vocês não têm missão ainda, vocês estão muito burrinhos, muito atrasados, não bote dar missão para vocês. Não, eles não respondem isto. Eles respondem qual é a missão do homem encarnado na Terra. E uma vez que a maior parte aqui levantou a mão como encarnado, esta missão também é sua. É uma determinação da divindade quando nos coloca para viver aqui, não só como militares,
mas como seres humanos. E a resposta é muito bonita. Ela é composta de 3 ações. 3. A sua missão na terra é subdividida em 3 áreas. Primeiro, a primeira missão que você tem quando está na terra é instruir os homens. Instruir os homens. Não estamos, obviamente, aqui numa escola como esta, falando da instrução militar apenas. Você, como espírito encarnado, você tem o primeiro dever, que é de instruir os outros. Instruir é você pegar o conhecimento que você detém e ajudar outras pessoas a também conhecê-lo. Você tem a tarefa missionária de gerar na outra criatura um cabedal de conhecimento que possa equiparar-se ao seu ou superar o seu, porque esta é a sua missão. Não é você, bom, já sei para mim, agora eu vou fazer as coisas tudo escondido aqui, que ninguém vai saber para ter concorrência. Quando eu falo disso, e aqui nós já temos a honrosa representação feminina, que aqui também vai cumprindo missões, tanto quanto a representação masculina. Mas quando eu cito esta parte da missão, eu me recordo sempre de uma situação engraçada que acontece nas muitas famílias. Tem sempre uma tia que sabe fazer um pudim maravilhoso. Em todas as festas de família, a tia leva aquele pudim. E todo mundo deseja descobrir qual que é o segredo do pudim. E a véia nunca conta. Ela nunca diz, não, eu vou te passar a receita, eu explico como faz. Quando ela passa a receita do pudim, ela esconde alguns ingredientes só para não dar certo. Ela não pode falar para todo mundo que ela não vai dar a receita, ela não vai ensinar a fazer, mas ela ensina e não diz qual é a temperatura do forno. Aí a pessoa vai tentar fazer, dar errado. Não sei, né? É a mão, a sua mão não funcionou, mas né? Quanto mais vezes você fizer, não, mas você tinha que ter falado que tinha que pôr a 210 graus por 15 minutos, depois abaixar o forno para 212. Mas ela vai ter que descobrir também. Então, essa pessoa vai ficar a vida inteira sendo a melhor pudinzeira da família, e o dia que ela for para o cemitério, ninguém mais vai desfrutar do que ela sabia. Vão enterrar a mulher com todo o saber que ela podia ter compartilhado. Então, a primeira missão que as pessoas que estão na terra possuem, em qualquer das suas condições profissionais, culturais, sociais, é instruir os homens. Aqui, homem no sentido genérico, homem e mulher. A instrução é você ensinar alguém a fazer alguma coisa. Não é você ser apenas um professor de universidade, um professor de escola. Não, essa é uma atividade profissional. Nós estamos aqui aprendendo com os espíritos uma ação no bem, que cada um tem que fazer mesmo que não seja professor. Você instrui seus filhos, quando eles estão começando a vida, você orienta o que eles devem fazer, o que é perigoso, o que não é. Você instrui o funcionário da sua casa, a funcionária como ela deve fazer a limpeza. Você conversa com um amigo e você passa para ele um conhecimento. Você dá a ele a possibilidade de saber, você oferece a opção, você deixa a ele a chance. Olha, eu sei fazer as coisas desse jeito. Se você pensar hoje, não no aspecto da ação pedagógica, mas se você raciocinar hoje com você mesmo, desde a hora que acordou até este momento, pense com você quem é que você instruiu hoje. Quem que você ensinou alguma coisa? Que amigo de companhia? Que amigo de armário? Você pode dizer alguma coisa que ele, puxa, eu não sabia disto, que bacana, muito obrigado. A quem você se dedicou para dar a essa pessoa algo do que você é, do que você sabe? Essa é a primeira das missões que a gente tem, instruir os homens. Não é comandar os homens. Comandar é fácil. Comandar, às vezes, o dinheiro faz, o posto faz,
a truculência faz. Instruir é diferente. Instruir é despertar curiosidade, despertar conhecimento. Alguém sabe aqui de onde vem a palavra trabalho? De onde vem a palavra trabalho? Exatamente. Ela sabe. A palavra trabalho vem da expressão latina tripalium, que era um instrumento de tortura, imagina. Como muita gente considera o trabalho até hoje, né? A tortura. Eram 3 mastros, 2 deles em X, e no meio, no vértice, um terceiro ereto, e a pessoa era amarrada, com as pernas e braços abertos, para ser sacrificada ou apanhar. Era um instrumento de suplício. Tripalium, trabalho. Dessa expressão surgiu o que as pessoas depois colocaram como se fosse a ação de você ter que se disciplinar, você ter que cumprir horário, você ter que aguentar o chefe chato, fazer a tarefa que você não gostaria para você receber alguma coisa. Instruir os homens. São coisas que você sabe e os outros não, mas não para um exercício de importância, de se você mostrar que você sabe, não, com o desejo de ser útil, de fazer as pessoas melhorarem, dar uma dica. O povo antigamente falava de bizu, é ainda essa, tá vendo? Os caras ficam velhos como eu, mas as gírias continuam as mesmas, né? O bizu, o papiro, né? Ninguém está papirando aí escondido, está lá, né, lendo desesperadamente. Então você conhece alguma coisa, você explica, você fala, você ajuda. Você é um aluno melhor em determinada matéria, tem seus amigos que não são tão bons quanto você. Então por que você não ajuda? Por que não faz um grupo de estudo? Você não orienta, você não coopera. Não, mas aqui a gente vai ser colocado numa escala de quem tem a melhor nota, e esse vai estar na frente, o outro que tem a pior nota vai estar para trás. Uma coisa nós devemos nos lembrar constantemente: é o medíocre que tem que ter medo do bom aluno. Não é o bom aluno que tem que ter medo do medíocre. E se você tem medo de explicar e que o seu colega possa tirar uma boa nota, é porque você também é medíocre, moralmente medíocre, porque está apenas competindo, não está se esforçando para ser maduramente um líder. Você apenas quer criar gente que não faça sombra para você, e fica feliz que haja muitos ignorantes, porque no meio dos ignorantes será muito fácil realçar-se. Mas quem faz isto, quem vence um debilóide, é além de tudo um covarde. Se você se bate contra alguém que é incapaz, e luta para ser o que vence uma pessoa que não tem essa potencialidade, isso ainda é uma covardia. Porque de verdade, o guerreiro verdadeiro, ele não quer lutar contra gente que não sabe o que é uma guerra. O verdadeiro guerreiro, o verdadeiro herói enfrenta alguém e se orgulha de lutar contra um excelente oponente. Porque ele sabe que o oponente bravo vai exigir mais dele. E ele só será bom, ele só será eficiente, ele só será realmente líder, se ele for capaz de, pelas maneiras lícitas, pelo seu mesmo empenho, superá-lo. Superar o adversário, em táticas, em inteligência, em uma capacidade de planejamento, de ousadia. Não se construiu nenhum herói desses que vocês vão estudar nas academias militares, que só lutaram contra quem não era obstáculo, que só lutaram contra aqueles que eram tolinhos, que não sabiam atirar um arco e flecha.
Não, vocês verão homens de valor que se fizeram justamente porque foram testados por outros homens valorosos, ao ponto de muitos vencedores admirarem os seus vencidos, respeitarem os soldados que lutaram contra eles, ao invés de simplesmente trucidá-los por ódio. Não, não é esta a conduta de quem veio à terra com uma missão. É a de ajudar o outro a ser melhor. E se aqui, quando falamos de inimigos, vocês logo compreendem, não façam isso com o seu companheiro. Não são eles os seus inimigos. Seus inimigos não são os que dormem na cama ao lado, os que se sentam na mesa ao lado, os que estão à frente ou estão atrás. Não, os seus inimigos, os nossos inimigos, são estes que não querem fazer a gente ser um espírito melhor. Estes são a ignorância, o orgulho e o egoísmo. Estes são os nossos inimigos. Mas alguém pode dizer assim: eu não sei nada para instruir outra pessoa, eu não sei nada, eu sou analfabeto, eu não estudei, eu não sei nem ler e escrever, eu não tenho força para colocar para fora, eu tenho vergonha, eu não consigo ser claro no que eu explico. Aí então vem a continuação da resposta. Qual é a missão dos espíritos encarnados na terra? Segunda parte. A primeira é instruir os homens. A segunda é ajudar o seu progresso. Ajudar o seu progresso. Você pode não saber nada, você pode ser uma porta, você não tem instrução alguma, você não frequentou escola, você não tem conhecimentos mínimos. Vamos fazer isto apenas como uma hipótese, porque não existe alguém que não saiba nada, todo mundo sabe alguma coisa. Mas vamos supor que essa pessoa diga: não, quem sou eu? Eu não sei. E então, vamos fazer de conta que você, que está cursando uma escola como esta, não tivesse ninguém, você é um filho sem pai, sem mãe, os pais morreram, seus tios também você não conhece, você tem uma casinha onde você pode voltar, mas o que acontece? Você tem que trabalhar aqui, estudar, tem que ir bem na escola, você tem que se preparar, mas ao mesmo tempo você precisa ter a roupa suja, tem que lavar, tem que costurar, tem que fazer um monte de coisa. Então uma vizinha onde você mora, uma ignorante dessas tapada, que não sabe fazer nada a não ser lavar roupa, te procura e fala assim: ai, seu fulano, agora eu soube que você vai ser aluno da escola militar, puxa vida, que coisa linda. Eu não sei fazer nada, eu queria ajudar você, mas eu sou uma ignorante, eu sou uma lavadeira, mas eu queria que você trouxesse a sua roupa para cá e eu lavo para você de graça. Eu vou ter muito orgulho de ajudar você a ser um oficial do exército. Puxa vida, você estava de cabelo em pé, ou aquele cabelo que ainda existia na cabeça depois da máquina zero. Como é que eu vou ter que lavar roupa toda vez? A senhora faz isso para mim? Não, eu faço questão. Então eu vou juntar a roupa de uma semana e trago para a senhora. Aí eu levo a outra. Ai, que bom, a senhora não sabe como a senhora está me ajudando. Essa lavadeira está cumprindo a sua missão. Ela está ajudando o seu progresso. Com o que ela pode, com o que ela é capaz, com aquilo que ela se dispõe a se doar para que você chegue ao objetivo que você sonha. E nessa condição estão pais e mães que se ocupam para manter os filhos na escola, estão amigos que cuidam dos filhos para que o pai vá estudar à noite ou a mãe possa ter a escola garantida na formação básica que ela precisa. Não está instruindo ninguém, mas está ajudando o progresso. Está ajudando o esforço, como o coronel disse aqui, dos coronéis que já estão na reserva e que são voluntários nesta escola, que fazem por amor, porque veem em cada um de vocês o que eles já foram.
desejando que vocês possam ganhar na vida algo que talvez alguém lhes deu outrora, como importante noção, uma orientação em tal área, em outra área, e você às vezes escolhe uma carreira numa das armas, porque você admira aquela pessoa que te ajudou, a quem você tomou como seu exemplo, a quem você disse: nossa, eu não sei nada, mas eu vou ficar tão feliz se um dia eu puder saber um pouco do que essa pessoa sabe e me ensina. Ela está ajudando o teu progresso, não está aqui para ganhar dinheiro. A lavadeira não está lavando a sua roupa para te cobrar no fim, não. Instruir é fácil de entender, ajudar o progresso, um pouco mais difícil, mas para que vocês possam entender esse ajudar o progresso, tem uma historinha interessante. Na Índia, havia um rapaz que queria ser monge. O sonho dele era ser monge budista. Só que para ser monge budista, a pessoa tem que se dedicar a todo um processo de meditação, de introspecção, tem que estar atento a si mesmo, não pode fazer nada. E então, conversando com uma pessoa que estava perto da casa dele, essa mulher falou assim: ah, você quer ser monge? Eu falei: eu queria, mas acontece que são 10 anos de estudo, e eu não tenho quem me ajude, eu não tenho parente, eu não tenho ninguém. Eu falei assim: não tem problema, faz assim, você vai trabalhar, você vai estudar para monge e eu vou te ajudar. Eu tenho aqui no fundo de casa um quartinho, se você não se incomodar, que ele é simples, você pode ficar nele. Você mora aí, eu cozinho para você, eu lavo sua roupa, e você então terá o tempo necessário para você ser monge, e quando você se tornar monge, eu ficarei muito feliz de ter tido a honra de cooperar com alguém nessa construção do seu próprio caráter. Ele ficou agradecido e então fizeram isto. Ele começou a estudar, ficava hospedado lá no fundo, a mulher fazia comida, a mulher lavava a roupa dele, a mulher às vezes dava uma orientada, uma arrumada no seu bangalô. 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos. Quando ele já estava no fim do curso, essa mulher disse assim: eu vou fazer um teste para ver se ele está indo bem. Porque agora ele estava naquela fase de ficar em meditação, né? De ficar controlando a si mesmo. Então ele ficava 1 semana enfiado na casinha lá atrás, ficava coisa de monge budista, né? Sentado na posição de lótus, em meditação. Então ela procurou uma prostituta, uma moça muito fogosa, assim, bonitona, e disse para ela assim: olha, eu quero saber se você topa um desafio. Eu tenho um monge lá atrás que está no fim da carreira para se formar monge. Vocês chamariam de veterano, né? Esse é veterano, está quase lá. Eu quero que você tem 1 semana para tentar seduzir o cara. Se você conseguir seduzir o rapaz, você leva essa bolsa de ouro aqui que eu tenho guardada. Você concorda? Ah, a moça muito profissional. Ah, eu não preciso de 1 semana. Isso vai ser fácil, mas por que 1 semana? Não pode ser menos? Não, eu estou te dando até 1 semana para você fazer isso. Ah, tranquilo, vai ser fácil. Não há quem resista aos meus encantos. Então no primeiro dia, sem contar nada para o rapaz, que estava lá, né? A prostituta chegou toda linda, perfumada, bem arrumada, uma moça muito bonita. Entrou na casinha lá do monge, o monge estava lá em meditação. Ela olhou, fez um barulhinho, ele abriu um olho, viu a moça, fechou e continuou. E a moça ficou mais um tempinho lá, acendeu um incenso, um cheirinho gostoso, provocante, ficou ali perto.
E nada do rapaz dá sinal de vida. Passou umas 4 horas ali e nada. Resolveu ir embora. A dona perguntou assim: e aí, conseguiu alguma coisa? Não, eu só estou aqui fazendo um primeiro estágio. Amanhã eu vou voltar. No dia seguinte ela voltou já, preparada para a guerra. Debaixo das roupas mais discretas, ela estava vestindo um traje sumário. E então, assim que ela chegou, fez o barulho de sempre, bateu uns badulaquinhos que ela levou na mão para fazer barulho. O monge abriu o olho, viu que era a mesma moça, trajada agora de um jeito um pouco mais sedutor, fechou o olho e continuou em meditação. E ela começou a dançar em volta dele, passava aqueles véus pela cabeça e despiu-se ao ponto de não ficar totalmente nua, mas estava toda insinuante. O rapaz não abriu o olho. 3º dia, 4º dia, 5º dia, e a moça já foi ficando nervosa. 5º dia, ela disse: não, esse cara aí tem algum problema, não é possível, não tem um homem que me resista 2 horas, mas já são 5 dias que ele não faz nada. 6º dia ela resolveu então entrar com todas as suas armas, e foi, e já despida, e fazia todos os trejeitos, e cantava, e dançava, e corcoveava, e o monge apenas olhou-a, viu ela nua, fechou o olho e continuou. E a dona da casa, toda vez que ela saía: e aí, alguma coisa? Nada. Só tem certeza que esse moço está vivo? Ele não pode ser um homem normal. Não é possível, ninguém resiste aos meus encantos. 7º dia foi o último. Ela sabia que ela ia perder a bolsa de ouro, fez de tudo. Até sentou no colo do monge. E o monge continuou monge. Ela saiu de lá fuzilando. E a dona esperava na saída que ela tivesse conseguido perverter o idealista religioso. E ela saiu totalmente nervosa, porque além de tudo, não era só o dinheiro que ela ia perder, a reputação dela estava em jogo, não é? A profissão dela dependia disto. Ficou alucinada, mas ele não fez nada. Esse homem não está vivo, esse homem nem é homem, falou ela para a dona da casinha. Ele não falou nada para você, ele não se moveu, ele não abriu a boca, ele só olhava para mim, fechava o olho e ficava. Bom, então você perdeu a aposta. Eu sei, mas a senhora não vai contar isso para ninguém, porque minha reputação está em jogo aqui na Índia. Tá bom, pode ir tranquila. A moça saiu, ela fechou a casa, foi no fundo do quintal, tinha um marmeleiro, uma árvore de marmelo. Ela arrancou um monte de galho, fez um chumaço de marmelo e entrou no quartinho do monge. E o monge estava em meditação, ouviu o barulho. Quando abriu o olhinho, imaginava que ia encontrar a moça despida, encontrou aquela protetora dele, com um chumaço de vara de marmelo na mão. E essa moça partiu para cima do monge e começou a espancá-lo com uma vara de marmelo, que só quem apanhou de vara de marmelo sabe quanto dói. Levanta a mão quem já passou por isso aí. Olha aqui, ó. Escoteiro. Dói para danar, não é mesmo? É arde feito não sei o quê, nos bons tempos em que as mães ainda punham os filhos no eixo dessa forma. Ela pegou e saiu dando safanão nesse cara. Esse cara desesperado, estava lá quase no nirvana, teve que voltar às pressas, né? Ai, mas por que eu estou apanhando? E você é um sem vergonha, você é um bandido, um safado, um cafajeste. E começou a bater no monge, batia. O monge se defendia, não podia bater na mulher, porque ele era monge. Você, onde já se viu fazer uma coisa dessa, uma coisa feia dessa? Mas eu não fiz nada. E ela batia. O monge corria dentro da casa, ela corria atrás do monge, xingando ele de todos os nomes. Mas eu não fiz nada. Uma hora ele segurou as mãos da mulher e disse assim: mas eu não toquei nessa mulher, eu não falei com ela. E a mulher disse:
Você nem tentou salvá-la. 10 anos estudando para ser monge, e você não falou nada para que ela deixasse de ser prostituta. Vai embora daqui, você não merece o bem que está recebendo. Só então ele entendeu que o que ela estava questionando nele não era a sua pulcritude, era a sua indiferença. Não era ele ser um homem que não tocasse na mulher que se oferecia. Era ele não ter a dignidade sequer de, conhecendo a lei divina, não ter ajudado a moça a que não fosse mais aquilo. Ter saído um pouco da sua meditação e dito para ela: minha filha, por que você faz isso? Você é filha de Deus. Você tem tantos atributos bons, que custava ter falado meia dúzia de palavras para tentar, por 7 vezes, fazer com que essa criatura fosse diferente. Uma vez em Pedro Leopoldo, a cidade mineira, onde Chico Xavier vivia, ele trabalhava na fazenda Modelo, como datilógrafo, durante o dia. À noite tinha as atividades espíritas, numa cidade muito pequena, numa época em que não havia quase muita gente espírita conhecida. Então havia um pontilhão do trilho do trem, e desse pontilhão, um bêbado, caminhando pelo pontilhão, não sabendo que se tratava de uma ponte, pelo seu estado de ebriedade, tropeçou e caiu da ponte. Caiu de uns 3 metros de altura, estatelou-se no chão. E não era uma pessoa que tivesse ninguém na cidade, ninguém. Então, lá estava o homem, gemendo, machucado, bêbado, um estranho para todos. Aí disseram: chama o Chico, porque o Chico tinha a fama de ser bom, de fazer o bem. Então o Chico foi até lá com 2 amigos, viu o estado do homem. Ele não podia ficar lá, ninguém tinha feito nada por ele, já era quase a hora do almoço. Então o Chico pegou o homem com 2 amigos, levou-o a uma pensão que tinha ali nas proximidades, e disse para a pessoa da pensão: escuta, eu vou pedir para a senhora hospedar esse senhor, e nós vamos cuidar dele aqui na pensão, e nós vamos pagar a pensão. Mas ele não tinha como cuidar do homem sozinho, porque ele trabalhava o dia todo, ele só poderia ficar com o homem à noite. Então o que fez Chico Xavier? Na pequena gazeta, no pequeno jornal de Pedro Leopoldo, ele publicou um anúncio: precisa-se de ajuda para cuidar de um doente, pessoas interessadas, procurem fulano de tal, que era ele, no endereço tal. Publicou, não apareceu ninguém. Quer dizer, ele foi procurado por 2 pessoas, 2. As 2 mulheres que chegaram ao Chico disseram: Chico, a gente leu o anúncio que você fez no jornal. Ai, filhas, que bom que vocês vieram por causa do anúncio. Mas sabe o que acontece? Tem um problema. Qual que é o problema? Eu já disse no anúncio que eu preciso de gente para ficar durante o dia, que eu fico à noite com ele, eu cuido dele durante a noite, vocês não podem ficar durante o dia? Eu falei assim: não, Chico, até que para nós é o ideal. E é esse o nosso problema, é que a gente é prostituta. Então a gente trabalha de noite, e a gente fica o dia inteiro sem fazer nada. Mas a gente estava com medo de vir aqui dizer a você que a gente tinha vontade de cuidar desse homem, porque a gente é uma mulher de má vida que ninguém respeita. Eu não sei se você vai aceitar. Aí o Chico então as abraça. Claro, minhas filhas, minhas irmãs, nós vamos cuidar desse homem para ele ficar bom.
aceitou e elas ficaram muito felizes de terem sido acolhidas. E esta era a dinâmica. As duas se revezavam durante a manhã e a tarde. Ao fim da tarde, Chico chegava do trabalho, eles faziam uma prece, todos eles, todos os dias oravam com o doente. Chico abria o evangelho, lia alguma coisa, falava sobre a importância de Deus, do amor ao próximo, e elas iam embora para o serviço. Eles tinham alugado a pensão por 30 dias, tinham pago 30 dias de hospedagem. Aí, o tempo foi passando e todo dia era essa rotina. Elas foram ficando junto com o Chico, estavam lá atendendo às necessidades de um bêbado desconhecido. Mas quando estava por terminar o prazo, faltavam uns 2 dias, o homem já estava bom. Apesar de cego, ele já tinha se recuperado dos ferimentos, já tinha voltado à lucidez plena por falta da bebida, né? E então, elas esperaram o Chico naquele dia e disseram a ele uma coisa: Chico, eu sei que o homem já está bom, não tem porquê, ele não precisa mais de nós. Mas a gente está querendo dizer para você uma coisa, essa é a última vez que a gente vai estar aqui rezando com você. Ah, filhas, vocês não vão mais ficar aqui? Não, é que nós resolvemos abandonar a vida. Nós aprendemos tantas coisas lindas aqui nesses dias que a gente esteve com você, nas orações que a gente fazia, que eu vou me mudar daqui para uma outra cidade, porque eu quero estudar enfermagem. Eu não quero mais viver deste tipo de vida. E a outra disse a mesma coisa. Elas se despediram do Chico para não mais voltar ao bordel e do bordel ir embora. E ele teve notícia delas, uma delas morreu alguns anos depois e a outra ficou velha, como enfermeira, porque alguém as ajudou. Alguém fez por elas aquilo que os Espíritos dizem que é a missão de cada um de nós: ajudar o progresso, demonstrar à pessoa que ela tem valores, fazê-la se sentir respeitada, mesmo que ninguém a respeite, ajudar o progresso. Ajudar o progresso de uma pessoa não é explorá-la porque ela custa pouco no seu emprego, no emprego da sua casa. Você tem uma funcionária praticamente de graça ou bem mal paga. Não, aproveitar a pessoa sem lhe dar a chance de melhorar é explorar um inocente que nem sabe quanto ele pode ser melhor, a não ser que você ensine. Na nossa instituição, em uma época, nós abrimos um curso de alfabetização de adulto, e não era feito por pedagogos, professor, não, era uma maneira de ajudar não apenas os idosos que não sabiam ler e escrever, mas de dar uma chance para aqueles que sabiam ler e escrever entenderem como fazer para se aproximar de uma pessoa analfabeta. Este curso durou uns 3 anos, eram 2 dias por semana, terça e sexta à noite. Nós terminávamos as atividades profissionais e íamos lá para fazer isso. Fazíamos sopa para eles terem o que comer, porque alguns tinham fome, não podiam ir porque não tinham comida. Nós então dávamos a eles esta possibilidade. E aí, olha só, eram pessoas vindas da favela, pessoas que não tinham nenhum tipo de cultura, não tinham estudo, não tinham nada. Quando um deles aprendeu, ele ainda não sabia escrever nem ler, ele queria aprender a escrever o nome dele. Então a gente tinha os cadernos, cada um tinha o seu caderno de caligrafia, e ele falava assim: põe o meu nome aqui, que eu vou ficar fazendo essa lição, nome e sobrenome, nome e sobrenome. Ele encheu um caderno de caligrafia, só escrevendo o nome dele, Antônio Vidal de Lima. Ele era o nosso zelador, o zelador do nosso centro. Ele foi pedreiro, ele foi ajudante servente de pedreiro
na construção da nossa instituição. E depois, quando terminou a obra, ele não tinha para onde ir, ele vivia no sem terra. Ele ficou morando na nossa instituição, tomando conta dela. Mas era analfabeto, não sabia nada. E ele queria aprender a escrever o nome dele. O dia que ele conseguiu, que nós dissemos: parabéns, seu Antônio, o senhor já está escrevendo o seu nome direitinho. No dia seguinte ele foi, pegou um ônibus sozinho, foi no departamento responsável para tirar a sua identidade e tirou uma carteira de identidade com o nome dele. Ele fez isso, ninguém disse para ele: agora o senhor pode tirar uma identidade, porque a identidade dele era de analfabeto. Ele não queria mais aquela identidade, ele queria ter cidadania, ele queria ser uma pessoa como as outras. Ele foi sozinho, e ele mesmo anotou todos os dados lá, e assinou a sua carteira. E eu só soube disso depois, quando ele me trouxe a carteira dele, tirou fotografia dessas fotinhas 3x4, e ele: vem cá que eu quero mostrar uma coisa para você. Eu cheguei no centro, ele me chamou no quartinho dele, aí, olha aqui, e me entregou: essa é a minha carteira de identidade. Ele não sabia ainda ler e escrever, e ele havia se prejudicado tanto com a bebida que ele tomou por bom período da sua vida, que ele não tinha capacidade mnemônica, ele não conseguia guardar as coisas. Ele ficou o resto da vida, a gente ensinava, mas não dava para esperar que ele fosse aprender a escrever corretamente, ele não sabia, mas ele aprendeu o nome dele, e foi com a sua vontade, foi lá se sentir alguém, ajudar o progresso. Cada um pode fazer, mesmo que você não esteja habilitado para aquela área, mesmo que você não esteja preparado para atuar naquele ambiente que a pessoa tem o desafio, você pode ajudá-la em outra coisa. Você se despreocupa com isso que eu tomo conta, e você foca aqui onde você tem que melhorar. Então, essa é a sua missão. Você já tirou boa nota, você já é um aluno que está bem respaldado. Você vê um colega que não tem a agilidade física, por que você não pode ajudá-la a correr? Vamos sim, você vai correr, vai ter prova, você precisa melhorar a sua nota. Vamos lá, não vai ficar aí parado não, achando que você não é, que você é um molão. Vamos lá, eu vou te ajudar, a gente vai junto. Correr sozinho é chato. É tão bom quando tem uma companhia para ir suar, tomar sol, ajudar o progresso do outro, ou fazê-lo subir corda, descer corda, nesses PTAs, não é que essas pistas de corda, ajudar aquele companheiro que tem dificuldade. Isso daqui não é um estágio para a formação de gente medíocre, egoísta, ambiciosa. Já está assim o mundo de gente desse jeito. Aqui é um estágio em que vocês convivem uns com os outros para desenvolverem esta missão. E a última, porque eram 3, é a de melhorar as instituições, através de ações diretas, mesmo materiais. Melhorar as instituições representa exatamente a terceira condição da missão de quem está no mundo, encarnado. E como é que você melhora a instituição? Não é a instituição apenas esta, onde você está e cumpre as obrigações adequadamente. Porque quando você não cumpre adequadamente, você é um estorvo para a instituição. Quando você não faz aquilo que essa instituição espera que você faça e se preparou para você fazer, quando todos os esforços aqui se voltam para que você seja um excelente aluno, que tenha uma excelente formação, e você não estuda, você está tirando a vaga de alguém que ficou chorando porque não pôde entrar, e que talvez fosse o melhor aluno, o melhor instrutor, o melhor soldado que você está sendo. A única forma de sermos melhores é quando nós aprendemos coisas, e enquanto não aprendemos,
nós continuamos a ser as coisas velhas que éramos. Então a função de cada um não é apenas aqui cumprir as ordens da forma como se deve, é perguntar: como eu posso fazer melhor? Como eu posso? E eu me recordo quando eu estava aqui no primeiro ano, praticamente no primeiro mês das atividades da escola, como primeiro anista, o tenente responsável pelo nosso pelotão me pegou no corredor. Eu estava indo fazer uma coisa que o professor tinha pedido, eu estava em aula, tinha que voltar para a aula, e aquela história, né? Oficial vê alguém que ele precisa mandar fazer alguma coisa, ele manda fazer, o cara que se vire, né? Não, eu não vou fazer não, tenente, que eu estou em aula. Não, o tenente me chamou e disse: eu preciso que você leve essa informação, me deu um pedaço de papel, até o fulano de tal, um oficial do corpo de alunos na época, porque eles precisavam solicitar que um dos alunos da escola fosse encaminhado até a portaria, que alguém da família tinha vindo buscá-lo. O tenente me entregou o papel, eu, sim senhor, né? O professor estava esperando, eu estava em aula, fui até o corpo de alunos, me apresentei, falei com o responsável. O homem leu o papel e disse para mim assim: vai lá na sala do aluno lá e chama ele. Uma outra missão em cima da primeira, e eu tendo que ir para a aula. Sim senhor. Corri então, fui até a outra sala, não estava a pessoa, fui atrás, encontramos a pessoa, entregamos a ordem para ela estar lá no posto da guarda. E então a pessoa saiu, foi até o posto da guarda, e por fim eu estava livre para voltar para a minha aula. Havia cumprido a ordem? Não. Você ainda não cumpriu a ordem. Isso para mim, né? Eu falava para mim, ou alguém falava para mim: você só vai cumprir a ordem quando você voltar ao tenente que te mandou e dizer para ele: Senhor, a sua ordem foi cumprida. Aí termina a sua missão. Então eu saí do outro lado da escola, fui atrás do tenente, bati na porta dele e disse: Senhor, sua ordem foi cumprida, o aluno está a caminho. Ele me agradeceu surpreso, porque ele não esperava que um aluno fosse voltar para avisá-lo que aquela determinação tinha sido cumprida. E só aí então, na minha consciência, eu pude voltar para ser apenas aluno naquele dia. Cumprir as tarefas para que a instituição funcione, para que aquelas pessoas que estão esperando que você cumpra realmente estejam em paz porque você cumpriu, não apenas porque você disse sim senhor, foi lá, fez, olha, eu mandei o fulano eu mandei o Beltrano eu mandei o Cicrano, e o Cicrano não encontrou, voltou para casa e não fez nada, e aquilo que tinha que ter sido feito não foi, e aí não aparece o culpado. Não, eu falei para o outro fazer, 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 e ninguém fez. Cumprir as suas tarefas é uma das formas de você ajudar as instituições, mas não é só aqui dentro. Quando você é oficial, quando você é quem está gestando, está fazendo, você cumpre, você melhora as instituições, quando é exemplo também, não só quando manda. Quando você se coloca na posição do outro, quando você vê a dificuldade, quando você compreende as limitações, não para dar um jeitinho, mas para descobrir um caminho para que aquilo possa funcionar melhor naquele caso. Você não apenas desfruta da posição,
e joga o problema para os outros se virarem. Você participa, você tenta inspirar as pessoas para que elas também se superem. E assim as coisas funcionam. Nós estamos vivendo em nosso país uma carência de pessoas que tenham noção de cidadania. E aqui as instituições são muito mais amplas do que um quartel militar. Por não conhecerem as leis do Espírito, as pessoas vivem como se fossem pedaços de carne, como se fossem bois numa boiada, que não se respeitam, não se amam e não respeitam o pasto onde comem. É exatamente por faltarmos com esta noção de quais são as coisas importantes para que uma comunidade se torne melhor, é que a gente deixa que as coisas cheguem onde estão. Então nós achamos que é muito ruim que um político roube, que haja corrupção. É verdade, é péssimo, mas tão ruim quanto é o indivíduo que tem um comportamento, seja na hora de pagar imposto, seja na hora de devolver o troco, seja na hora de levar uma vantagem, que age do mesmo modo. E isso em qualquer área, seja na sua profissão, seja nas disputas afetivas. A corrupção está em toda parte como um instrumento da inferioridade para destruir o equilíbrio social. Mas uma vez que existam pessoas que digam, não, eu não vou fazer desse jeito, você então fecha aquele caminho que seria por você, para que o mundo continue ruim. Melhorar as instituições não é apenas ser um político honrado, não é apenas ser um líder militar decente, é aprender a sua função de chefe de família, é ser uma pessoa tolerante junto daqueles que precisam do seu bom exemplo, é aprender a conversar em casa, não só porque isso é bonito, mas porque é uma prática verdadeira. Transformar nossa vida em uma ferramenta que o bem utilize para que a sociedade seja uma sociedade mais justa. Um dia, e esta é uma notícia que é importante que nós possamos falar sobre ela, não para desestimular, mas para que vocês compreendam até onde vai a lei do universo, quando trata das questões que nos atingem. Um dia, não haverá mais guerras entre os homens. A guerra será desnecessária, porque as pessoas melhoraram. E quando não houver mais guerra, não precisará haver mais exército, que tem a sua origem exatamente no exercício autorizado da força para a defesa, que é a raiz inicial das organizações humanas na sua própria preservação. E nesse estágio em que nós estamos, ainda muito, muito essencial em muitas áreas da vida. Felizmente, como as guerras têm diminuído, se comparadas ao que era na antiguidade, felizmente, os homens hoje passam menos tempo guerreando nos moldes tradicionais do que vivendo as vidas da caserna. E então, a capacidade intelectual, a capacidade inteligente, a capacidade idealista foi canalizada para outras áreas. Áreas de organização, áreas de saúde, áreas de engenharia, áreas que enaltecem a comunidade, como hoje o exército faz. E isto é um benefício da evolução humana, que os espíritos explicam. Mas aqui também, alguns de vocês já devem ter ouvido de um ou outro oficial, e eles têm o dever de fazer isso,
dizendo que você está sendo preparado para matar, porque é o que acontece numa guerra, né? Se existe a diplomacia para tentar evitar a guerra, se existem os meios diplomáticos, os meios burocráticos para se fazerem tratados, etc., quando isso tudo falha, é preciso alguém brigar com alguém para resolver a pendência. Então, a filosofia básica é esta: vocês têm que preparar-se para morrer ou para matar. É aquilo que está escrito lá em uma das companhias: a paz queremos com fervor, a guerra só nos causa dor. Porém, se a pátria amada for um dia ultrajada, os que estão acordados repitam: lutaremos sem temor e sem sono. Sim ou não? Isso. Esta luta é algo para o que vocês estão sendo preparados, e é importante saberem disto. Porém, por que a guerra ainda existe? Porque os espíritos explicam que ela é a predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual, e pela satisfação das paixões. Enquanto o homem permitir-se dominar pela sua natureza animal, ele tentará sempre resolver as coisas pela força, porque é a vantagem imediata que ele possui em relação ao que não tem. Mas isso ainda é o que? É resquício do tribalismo, do atraso espiritual de uma comunidade terrena como a nossa. A guerra desaparecerá um dia da face da terra? Sim, dizem os espíritos, quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. Então todos os povos serão irmãos e ninguém vai querer tomar o que não é dele. Mais ainda, vai poder ampliar e compartilhar as suas coisas. Um dia a guerra vai desaparecer. Agora vem alguma coisa que está dentro desse perfil. Kardec pergunta aos espíritos, questão 749: o homem é culpável pelas mortes que comete durante a guerra? O homem tem culpa se mata alguém durante a guerra? Os espíritos respondem: não, quando ele é constrangido pela força. Quando você está na situação, obrigado a estar lá pela força das coisas, pela situação em si, você não pode ser considerado culpado se você precisou matar, porque você está em risco. Aí, quando nós vamos meditar a esse respeito, nós temos uma pergunta que diz assim: Kardec pergunta aos espíritos: deixa eu achar aqui. Aqui, ó. Deus desculpa o homicídio no caso de legítima defesa? Legítima defesa, você está se defendendo. Isso é uma exclusão de responsabilidade? E eles respondem: só a necessidade pode desculpá-lo. Só a necessidade. Mas, se você puder preservar a vida sem atingir a do agressor, deve-se fazê-lo. Você está ameaçado, é verdade, você está com a sua vida em risco. Mas se você puder preservar a sua vida, sem ferir, sem destruir a vida alheia, é preferível que você faça isso do que você tire a vida alheia. Depois é que ele vem com a pergunta da guerra, porque naturalmente ele agora coloca os espíritos nessa questão. Mas e se estiver na guerra? E se for a guerra o nosso cenário? O homem é culpável pelas mortes que faz ali? E aí a resposta é: não, quando ele é constrangido pela força. Mas vamos supor que tem um maluco desses que assim que estourou a guerra ele se alista porque ele quer ir para frente, porque ele quer matar os seus inimigos.
Ele quer matar os inimigos. Ele está indo para lá porque ele quer fazer isso, ele quer ter a alegria de ficar, fazendo tiro ao alvo com alguém vivo do outro lado. Ele não está sendo constrangido pela força, ele está fazendo de moto próprio, de vontade, dele mesmo. Aí, ele pergunta a respeito da nossa responsabilidade diante desses momentos cruciais em que o homem é posto assim em conflito. Você não é culpado pela morte que você produz. Pode-se, na questão 752, falando da crueldade, pode-se atribuir o sentimento de crueldade ao instinto de destruição. Você está lá, você vai ser destruído, então você vai matar e vai fazer picadinho. Os espíritos respondem: o sentimento de crueldade é um instinto de destruição no que ele tem de pior. Porque se a destruição algumas vezes é necessária, a crueldade não o é jamais. Ela é sempre o resultado da sua natureza má. E isso não só na guerra. A crueldade com que você trata as pessoas não é necessária. Ela é a manifestação da sua maldade, da sua natureza inferior. Você pode dizer não, você pode negar coisas, você pode desatender solicitações e ao mesmo tempo não ser cruel. Todos estes são mecanismos que dizem a cada um de nós que se a gente entender que você pode até ser desculpado por matar alguém, você não será desculpado por ter sido cruel com essa pessoa. Matar o outro é uma contingência das circunstâncias na qual você pode ter sido posto. Mas a crueldade com que nós exercemos, o que vem durante ou o que vem depois, é manifestação da nossa inferioridade, da nossa animalidade. E é essa hora em que você descobre quem você é. Não porque matou, mas porque não foi alguém que se colocou na condição de um ser humano, que se fosse você que tivesse levado o tiro, talvez precisasse de um pouco de água para morrer, pelo menos de boca úmida, e não encontrou ninguém que te desse um cantil para beber. Mas isto não se aplica somente na guerra, não, ao contrário, nós passamos menos tempo na guerra do que passamos na vida, e isto é também relação entre as pessoas. Você pode educar alguém dizendo não, sem ser cruel. Você pode fazer uma pessoa aprender com uma punição e não ser cruel. Raras vezes, quando era aluno na escola, raras vezes, eu encontrei os oficiais que mandavam os alunos, às vezes, para a cadeia visitá-los. Aquele mesmo. Você, aluno, vai ser preso porque você fez uma coisa cuja punição neste fim de semana é ficar contido lá no Chilindró. Você tem a autoridade para fazer isto, mas aquele é um ser humano, é um aluno que está em formação. Nunca me recordo de que o aluno que foi preso pelo tenente ABC, no tempo que ficou preso, foi visitado pelo tenente ABC para conversar com ele, para dizer: eu vim aqui ver você está precisando de alguma coisa? Está te faltando alguma coisa?
Infelizmente você agiu de uma forma que eu precisei pôr você aqui. Mas me diga se você está com febre, se está com alguma dor. Eu vim aqui para saber se você precisa de alguma coisa que eu posso te ajudar. Não pode ser apenas o exercício do mando, pelo mando. Todas as nossas condutas na terra, e é isso que eu gostaria que vocês se lembrassem, agora que estamos terminando, vai repercutir no futuro de vocês como espíritos. Vocês hoje estão começando uma coisa que alguns que já passaram por isso e estão na parte final da vida agora estão enfrentando de outro modo. Em todas as armas de todos os países, chega o momento em que o guerreiro já na reserva tem que devolver inclusive o uniforme de carne para o dono, que é Deus. E então vemos homens velhos, no momento de fazer uma revisão de sua vida, lembrando dos desafios, das lutas que enfrentaram na caserna, entrarem em uma situação de abatimento moral, porque carregam na consciência culpas de coisas que fizeram e que pensavam que tinham ficado esquecidas, mas a consciência nunca esquece, a justiça esquece, a vizinhança esquece, as amizades esquecem, mas você não esquece. Então nessa hora em que os que já passaram pela vida e agora precisam deixar o uniforme, não mais de general, coronel, mas de ser humano físico, tem que olhar para o que fizeram. E talvez se tivessem feito isto, eu instruí os homens. Quando eu não pude instruir, eu ajudei o seu progresso. Mas em todas as vezes que eu vivi, eu tentei melhorar as instituições de maneira limpa, de maneira honesta. Se tivessem feito isto, não teriam medo de voltar. Não teriam medo de serem rebaixados pela vida à condição de reles soldados. Soldados do universo. Que é o que vocês que são alunos hoje podem começar a construir. Vocês podem viver uma vida dentro dessa instituição e honrando o Exército Nacional, como quem também cumpre essa missão. Não apenas eu vou ser tenente, eu vou ser instrutor, eu vou ser capitão, eu vou ser major, eu vou ser coronel, eu vou ter cursos disso e cursos daquilo e cursos daquilo, eu vou chegar a general, que é o meu sonho, e depois eu vou aposentar. Eu quero voltar ao QG que me mandou a vida e dizer: Senhor, eu cumpri aquilo que o Senhor me mandou fazer. Posso voltar para a minha aula? Isto é que a consciência vai pedir para todos nós. Fui alguém que honrou a vida, e isto a gente só vai saber vivendo nas pequenas coisas, em cada dia que a gente for fazer. Um dia não vai mais existir guerra, mas homens e mulheres estarão no mundo para ajudar o Criador a melhorar a terra. E o uniforme vai ser o da bondade, o da verdade, o uniforme da honradez, o uniforme em que, como disse Jesus, o general presta continência ao soldado. Quando ele disse: estando dois à mesa, um sentado e o outro que o serve, pergunta Jesus aos seus discípulos: quem é o maior? E os discípulos respondem: o maior, Senhor, certamente é aquele que está sentado sendo servido pelo outro.
E Jesus responde a eles: pois eu estou entre vocês como aquele que serve, e não aquele que é servido. Esse é o maior. Que a vida de vocês não seja apenas um suceder de horários, que são importantes para que tudo funcione, mas que aonde vocês estiverem, cumprindo as missões que a profissão de vocês lhes atribuir, lembrem-se das outras, que fazem parte da sua essência de criatura divina. Aonde estiverem, cumpram as missões, mas não esqueçam de fazerem essas missões pela forma adequada, aquela que não compromete, que eleva as criaturas e que faz o mundo ser melhor. Quando chegar o dia de vocês irem embora, quando deixarem a farda, vocês saberão que ainda continuam com essas missões. Ainda tem gente a instruir, como é o coronel Pedro Paulo, o coronel Ubaldo, como são outros dedicados aqui a esta causa, nas diversas religiões que aqui também se comungam. Vocês ainda têm uma missão. Quando seu filho for assassinado, é seu filho único, não adianta morrer agora porque ele morreu. A vida precisa ser honrada com a qualidade de vivê-la. E quanto menos estímulos a gente tiver, mais nobreza será o exemplo que vamos dar, se não desistirmos. É por isso que nós nos sentimos muito honrados de vir aqui, para que vocês não façam desta escola apenas uma etapa, um degrau na vitória no mundo. Talvez Deus queira que isso nunca aconteça, vocês precisem matar alguém. Mas lembre-se da crueldade. Se estiverem em guerra, se estiverem em missão de correrem risco, e isso for necessário, talvez não sejam punidos pela ordem do universo por terem feito isto na própria defesa. Mas o universo vai perguntar: precisava ter torturado? Precisava ter machucado? Precisava ter cuspido? Precisava ter sido um bicho? E aí nós não teremos o que responder. Estas leis, queridos irmãos, queridas irmãs, elas vão acompanhar vocês para toda a eternidade. Dentro ou fora da carreira militar, vocês nunca deixarão de serem soldados de Deus. Pensem nisso. Agora vamos fechar os olhos, para que possamos nos despedir agradecidos. Pode pôr o crente sozinho. Agradecidos por todos os espíritos amigos que nos estão amparando. Cada um de vocês pode pensar que está sozinho aqui, mas cada um de vocês está assessorado por espíritos que vos amam, e é a eles que nós agradecemos. Agradecemos, Senhor, por nos ter dado não apenas um corpo, uma inteligência que nos faça entender as leis do universo, mas por nos ter dado a companhia amiga de instrutores que nessa instituição se devotam à formação do caráter e da inteligência da juventude, por aqueles que estão pensando no que nós vamos comer, aonde vamos dormir, se vai nos faltar ou não o remédio necessário, o pão do café da manhã, aqueles que estão velando pela limpeza destes corredores, dos alojamentos onde os alunos procuram também
a própria qualificação. Nós te agradecemos, Senhor, porque para que nós consigamos ser o pouco que somos, uma multidão se devota, limpando o nosso caminho, lavando os talheres, os pratos. Uma multidão se devota, representando nos serviços mais humildes a mão divina que cuida das pequenas coisas, que coloca a gota de orvalho no seio da flor para que o beija-flor e as abelhas tenham que comer. O amor divino que é capaz de purificar o ar para que a gente possa respirar sem morrer. Ah, Senhor, como é bom a gente saber que espíritos amigos que guiam nossos passos também nos envolvem, também nos afastam maus pensamentos, também nos inspiram ideais e vontade de superar nossas dificuldades. Obrigado, Senhor, por a gente estar aqui e pensar em Ti. Que assim seja. Muito obrigado e muita paz.